Foi mais que um debate, foi uma lição pública. Um estudante de extrema esquerda anti-Israel em Cambridge tentou distorcer os fatos e minimizar as ações do Hamas, chamando Israel de vilão. Mas Charlie Kirk desmontou cada mentira com lógica, com história e clareza moral. Por isso precisamos nos manifestar mais alto do que nunca. Assista a isso. Boa noite, Sr. Kirk. Você claramente dedicou boa parte da vida para eleger e manter Donald Trump no poder. Você fez isso porque afirmou que Trump priorizaria os americanos e os retiraria de conflitos externos. Vamos conferir como isso está acontecendo agora? Atualmente, Donald Trump acabou de aceitar uma dívida de 400 milhões de dólares do Catar, o que nos garantem ser perfeitamente legal. Bilhões em armas vão para a Arábia Saudita, usada para bombardear e causar fome a crianças iemenitas. Não vejo como isso interessa aos Estados Unidos da América, mas pode ser do interesse do acordo de 5,5 bilhões de dólares que os filhos fracassados dele estão recebendo. Ao mesmo tempo, esse presidente da paz autorizou massacres em massa no Iêmen e em Gaza, onde permitiu a invasão chamada Operação Carruagem de Gideão, visando exterminar a população local. Você prometeu priorizar a América. Você e seus aliados não traíram o país? Não. Bem, fico feliz que você tenha grande substância intelectual e possa responder. Porque para você é tudo guerra cultural, não é? No momento em que alguém realmente te diz o que você está fazendo, que é vermelho, você pode se acalmar um pouco? Um pouco, só um pouquinho. Batendo na mesa, você está agitado. Quer que eu vá ponto a ponto ou fale mais devagar? Acho que você consegue. Donald Trump organiza acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Joe Biden deu... Ao governo. Isso vai Não é? indo bem. Você pode não interromper. Eu? Deixei você falar livremente. Você é famoso por não interromper. Eu não interrompi uma única pessoa aqui. Hoje. Posso falar sem interrupções? Ele promove um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Acredito que veremos o fim da guerra. Segundo, ele está realmente conversando com o Irã e desencorajando Israel de atacar o interior do Irã, além de ter impedido muitos outros países internacionais de fazerem o mesmo. Terceiro, você pode dar crédito a ele por ter acabado com a guerra entre a Índia e o Paquistão? Ambos disseram que ele não fez isso. Bem, espere um segundo. Vamos voltar. Não, é importante. Rússia e Ucrânia. Posso falar agora? Sim, mas essa questão Índia-Paquistão, você precisa ir mais a fundo do que isso. Vamos por ordem. Uma cúpula de paz onde a principal pessoa envolvida, a Rússia, não aparece. Isso é um sucesso, Sr. Kirk. Eu nem tenho certeza. Bem, novamente, essas são negociações em andamento. E isso é muito melhor do que quando seu primeiro-ministro, Boris Johnson, foi junto com o nosso secretário de Estado, Tony Blinken, para Istambul e desfez desnecessariamente um potencial acordo de paz com a Rússia, o que resultou em centenas de milhares de ucranianos mortos, uma das grandes guerras desnecessárias da era moderna. Donald Trump defende diálogo e policiamento forte. Ele já foi presidente por mais de 120 a 130 dias e já acabou com uma guerra entre dois conflitos nucleares, Índia e Paquistão. Ele protegeu a fronteira sul dos Estados Unidos da América durante a invasão de potências estrangeiras. E, em terceiro lugar, ele está intermediando um possível acordo com o Irã, que vai evitar uma grande escalada no Oriente Médio. Acho difícil, mas eles vão conseguir e veremos o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. Vou ignorar as grandes mentiras que você disse sobre Rússia e Ucrânia, mas você acha mesmo... Negociações alavancadas? Funciona cortar sua influência e gritar com uma parte no Salão Oval? Isso não incentivou a Rússia? Veja a abordagem. Putin pensa tanto no seu glorioso presidente que nem sequer se dá ao trabalho de aparecer. Vocês elegeram ou apoiaram alguém que é, no mínimo, um idiota e, no máximo, muito corrupto. Trump e Putin tiveram uma ligação de 2 horas hoje. Admita que isso é bom. A busca pela paz às vezes pode ser um caminho sinuoso e é muito melhor do que enviar centenas de bilhões de dólares para os campos de batalha do leste da Ucrânia, algo que, tragicamente, tanto o governo do Reino Unido quanto o governo dos Estados Unidos da América vem apoiando desnecessariamente há alguns anos. Trump deseja uma mediação e o fim do conflito.
Rezo para que isso aconteça. É complicado devido à confusão deixada por Joe Biden, uma guerra ativa com uma potência nuclear e envio de mísseis dos Estados Unidos da América para dentro da Rússia. Trump já encerrou uma guerra e uma invasão em apenas 130 dias. Acredito que ainda não sabemos tudo. Neste momento, estamos apenas especulando, e eu acho que não deveríamos gastar nosso tempo com isso, porque eventualmente um de nós vai acertar. Eu acredito que estaremos certos, e acredito que veremos o fim desta guerra. Posso. Podemos apenas falar sobre 100 bilhões em armas. Por que você ignorou minha pergunta sobre o que ocorre no Oriente Médio, onde Trump assinou grandes contratos de armas com a Arábia Saudita e Catar? E eu percebi que você ignorou o fato de que isso poderia ter algo a ver com a corrupção descarada acontecendo através da moeda Trump e também com o fato de dar aos filhos muito competentes de Donald Trump bilhões em investimentos da Arábia Saudita e do Catar. Isso é algo que está envolvendo diretamente os americanos em conflitos, mas mais importante, está matando muitas pessoas inocentes. Essas nações são conhecidas por aterrorizar civis inocentes. Então, se você vem até mim e está se opondo à venda de armamentos pelos Estados Unidos, por que está defendendo e promovendo os interesses dos sauditas? Bem, espere. Uma coisa é enviar armamentos, outra é comprar. Em segundo lugar, você sabe que a maior compra anunciada foi de aviões comerciais, 737 no valor de 100 bilhões de dólares. Já ouvimos falar da Qatar Airways. Eles compraram 100 bilhões de dólares em aviões comerciais. Você está certo. Houve alguns contratos de armamentos. A questão é, prefere que a Arábia Saudita compre armas dos Estados Unidos da América ou da China? Eu prefiro que eles não tenham armamento americano a preços reduzidos. Eu discordo. Vamos falar sobre o Catar por um instante. Tudo bem, pode ser. Você mencionou o Catar. Você tem falado muito sobre o Hamas e os males do Hamas. Posso te perguntar, quem é o principal financiador do Hamas? Na verdade, o Ocidente financia o Hamas, não o palestino. Qual estado? Bem, o Irã financia Hamas. Não. Onde estão os líderes do Hamas? e também, Kurt, Fundações. Hamas. Isso É uma combinação. de organizações políticas internacionais. Espere, não foi dado a ele pessoalmente, mas sim ao governo dos Estados Unidos da América, sei como parece, mas não foi entregue a ele diretamente. Por esse critério, nenhum governo dos Estados Unidos da América deveria aceitar presentes de países estrangeiros. Não foi entregue a ele diretamente e não viola a... Momento para sua biblioteca pessoal. Ok? Ele Enviou declaração. Isso é muito detalhado. Se você quiser continuar, podemos. é um princípio moral fundamental. Ok. Então, sob esse princípio moral fundamental, você pode reconhecer, no entanto, que o presidente Trump está realizando mais coisas em menos tempo do que qualquer presidente que já vimos. Enquanto nosso presidente anterior nem sabia em que ano foi eleito, você entende o contraste aqui. E quanto ao SMAG? Não estou dizendo que o presidente Trump é muito melhor. Não defendo quem você investiu milhões, nem o presidente. Defenderei sempre quem impede uma invasão. É só isso que você faz. Derruba o preço do petróleo, Está revitalizando a economia americana, que intermedia a paz, evitou guerra nuclear, traz Irã e Rússia às negociações e não busca conflitos com grandes potências atuais. Defenderei isso incansavelmente. em um mundo de fantasia criado por você. Por isso, é difícil dialogar com isso. Mas então desmentir. Vamos ver como Trump está na diplomacia. Com a guerra no Oriente Médio, você considera defensável dizer aos israelenses que queria que Trump Gaza concordasse para que Israel invadisse Gaza e continuasse matando milhares de crianças e civis inocentes? Isso atende aos interesses dos Estados Unidos da América ou da humanidade? Primeiro, saiba algo sobre Trump. Se você notar, nos últimos 10 anos, Trump usa muito redes sociais e linguagem hiperbólica às vezes. Mas me diga, no conflito Israel e Hamas, quem é o mocinho? Quero dizer que essa é uma ótima pergunta, pois vai direto ao ponto, sem permitir fugir nos detalhes, como ele disse antes. Hamas e governo israelense são maus, e acredito que não há justificativa. Eles são igualmente. Não há justificativa para assassinar e mutilar milhares de inocentes e crianças. Não há justificativa, Sr. Kerr. Venha. Vamos, por invadir hospitais, bombardear inocentes e prolongar uma... Guerra que está prejudicando Israel e o Ocidente. você já deixou isso claro. Não é uma questão, é uma verdade moral, não é? Tudo bem. Sim, também era verdade moral que a guerra começou após a morte de 1.300 judeus e 200 reféns. E quando... Ao declarar guerra a Israel, espere uma tempestade de fogo em resposta. Deixe-me terminar, deixei você falar. No dia mais sagrado de Israel,
além de Yom Kippur e Rosh Hashanah, no aniversário de 50 anos da Guerra dos 6 Dias, e durante o Shabat, o Hamas invadiu Israel, atacando shows, casas, kibbutz e levando mais de 200 reféns. Eles sabiam o que faziam. Em um dos ambientes urbanos mais isolados do mundo, 2 milhões vivem onde é impossível haver guerra. Quando usam roupas civis, violam a Convenção de Genebra. Já as forças de defesa de Israel não recebem reconhecimento ao agir corretamente. Quando eles fazem cirurgias que salvam a vida de uma criança de Gaza, não recebem nenhum reconhecimento. Quando distribuem panfletos, jogam panfletos, não recebem nenhum reconhecimento. Agora sabemos, por fontes verificadas, que centenas de operações militares do Hamas ocorrem em mesquitas, escolas e hospitais, locais que acabam sendo bombardeados durante ações militares. Desculpe, o país onde viviam em paz até 6 de outubro entrou em guerra quando o Hamas iniciou o conflito. Não vejo indignação real pelos 2 milhões de civis alemães mortos na Segunda Guerra Mundial. Uma triste verdade da guerra é que civis morrem. Eu não gosto, você também não, mas eles trouxeram isso para si. A liderança do Hamas é a única responsável por esta guerra defensiva, não o governo israelense, após terem sido invadidos. Muito poderoso. E, infelizmente, com esse palhaço que está se opondo a ele, pulando de um lado para o outro e se divertindo com alguns aplausos que está recebendo, Charlie Kirk deve ser mais enérgico e direto com ele. Eu não sou defensor do terrível pogrom que foi lançado contra os judeus naquele dia. Mas justificar a morte de inocentes não pode ser um ciclo infinito de violência. Não se pode matar dezenas de milhares de civis inocentes em uma guerra sem fim, pessoas que não foram cúmplices dessas atrocidades. É proibido bombardear hospitais com crianças. Não se pode bombardear hospitais onde pacientes com câncer morrem e passam fome. Ninguém sabe o número exato de mortes, mas estima-se que entre 50 e 100 mil pessoas estejam sob os escombros. E o que resta para Gaza, além de continuar sofrendo sob o Hamas? Parece que a estratégia política de Netanyahu falhou, fortalecendo o Hamas nos territórios. Ser cristão, Sr. Kirk, não deveria envolver sugerir que o preço de uma atrocidade seja um ciclo sem fim de vingança, matando inocentes e jovens para cumprir uma missão providencial. Como pode se chamar cristão? Você acabou de dizer. Quero garantir que nossa clareza moral esteja em dia antes de seguirmos. Ninguém aprova o que ocorre em Gaza. Ninguém com coração, alma ou mente gosta de ver crianças morrendo. Mas você precisa entender quem começou o conflito para que possa encerrá-lo da maneira correta. E até que o Hamas aceite uma rendição incondicional, algo que eles não estão dispostos a fazer, eles poderiam libertar os reféns e largar suas armas, e assim suas vidas seriam poupadas. Em vez disso, eles estão usando as crianças de Gaza como carne de canhão, financiados pelos mulás iranianos e arrastando o mundo inteiro para esse conflito. Nem sei mais o que debatemos agora, só sei que acredito nos fatos. Israel foi atacado incondicionalmente em 7 de outubro. Eles estão respondendo à altura. Só queria te fazer uma pergunta moral simples. Como Israel deveria responder? Essa é uma excelente pergunta, porque sempre existem pessoas que são críticas. Eu vou te dizer qual é o problema. Não me diga qual é o problema. Me diga o que você pode fazer que seria melhor. Essa é a pergunta que ninguém responde, e Charlie Kirk está fazendo ela para esse cara agora. Não com o bombardeio indiscriminado da cidade nem de hospitais. Claro, algum tipo de operação militar poderia ter sido necessária, mas não assassinato nessa escala. Perceba, ele evita responder e só fala o que não deveriam fazer, pois não sabe o que deveriam. Não há justificativa para o que está acontecendo com o enorme número de mortes que está sendo causado. Não entendo como você tem coragem de dar lição de moral cristã e depois justificar o assassinato de milhares de civis. Está funcionando, Sr. Kirk? É uma discussão geral. Nunca disse isso. Acabou de dizer. Esse é todo o seu... Guerra. Isso se chama baixas de guerra. Obrigada, pare de falar sobre isso. De novo. Eu não vou justificar cada manobra militar de um exército de 100 mil pessoas. Em vez disso, o que eu vou fazer é deixar claro que existe um mocinho e existe um vilão, sinceramente. Não, a moralidade de uma criança. Bem, em vez disso, espere um pouco. É interessante você dizer isso. Porque uma criança que sabe que Israel é o mocinho, Hamas é o vilão, tem muito mais sabedoria do que um estudante como você na Universidade de Cambridge. Vou ficar feliz por não ter sido alguém que defendeu o genocídio do povo palestino.
E acho que um dia você terá que lidar com o fato de ter lidado com isso. Interessante. Eu quero Questionar? isso. Você pode me dizer qual país africano está em guerra civil atualmente? Acredite ou não, eu sei sobre o Sudão. E sobre o país do Sudeste Asiático em limpeza étnica, certo? Eu sei. Bom, e Você tem forte. opiniões fortes dos dois lados. Diferente de você, eu faço um esforço para me informar sobre política externa e chegar a conclusões. Você é um guerreiro cultural. Acredito que, ao final, Sr. Kirk, você e seus apoiadores serão vistos como corruptos, que venderam o país pelo menor valor e causaram danos irreparáveis à nação que todos amamos. A diferença é que você terá que lidar com isso. Quando? A diferença é que quando conseguirmos o que queremos, ainda teremos um país, e o seu país será um inferno de terceiro mundo. Que final poderoso, para dizer a verdade. Infelizmente, acho que com certas pessoas não é possível ter um diálogo. Esse é ele gritando com Charlie Kirk. Ele não está aberto para a conversa. Não tem ninguém com quem ele realmente esteja conversando. Você vai conseguir ver a disposição emocional dele o tempo todo. Acho que o ponto mais importante que Charlie Kirk disse é que uma criança que sabe quem é o mocinho e quem é o vilão nessa história, na verdade tem mais sabedoria do que você como estudante de Cambridge. E essa é a tragédia do que está acontecendo nas nossas faculdades hoje. A educação está realmente tirando o bom senso básico das pessoas. E isso faz do mundo um lugar perigoso.